Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar de um assunto que pouco se falam por aí, mola hidatiforme. Fica aí, não perde! Gente, tudo bem com vocês? Já venho aqui, ó, primeira coisa, convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do Trocando Fraldas, tá bom? O que é mole hidatiforme, Patrícia? Mole hidatiforme, gente, é uma gravidez inviável, tá? É praticamente uma doença, mas é uma doença que se contrai através de um óvulo fecundado e de um aumento exagerado de células. Então você pode ter uma gravidez, em princípio são sintomas de gravidez normalmente, mas não é uma gravidez normal. E hoje eu vou te contar como isso acontece. Quando a gente está no período fértil, a mulher, né, ela tem um crescimento do folículo e ela solta esse folículo. A trompa pega o folículo e a mulher mantém a relação sexual, e nessa relação sexual os espermatozoides vão lá nadando e chegam na trompa, o espermatozoide fecunda o óvulo. Mas em alguns casos existem alguns problemas que podem acontecer nesse processo todo. O óvulo estimulado não tem um núcleo de DNA como deveria ter. E às vezes ele é fecundado pelo espermatozoide do pai, então esse embrião que foi formado vai ter só o DNA do pai, não tem o DNA da mãe. Então isso pode se tornar um crescimento exagerado de células, eles ficam crescendo como se fosse uma esponja, né? Por isso que fala que é mola hidatiforme, porque ele parece uma esponja. E ele começa o desenvolvimento celular, a divisão celular, mas ele não tem o DNA da mãe. Então fica só o DNA do pai e ele cresce como se fosse um parasita mesmo. Ele não vai crescer normalmente como se fosse um bebê. Ele vai crescer como se fosse uma doença. A mola também pode ser causada com um óvulo normal, mas também com a fecundação de 2 espermatozoides. Geralmente não é possível que isso aconteça, porque assim que o espermatozoide entra dentro do óvulo, ele cria uma camada, uma crosta, que fica muito dura, então não consegue penetrar outro espermatozoide. Mas pode acontecer de 2 espermatozoides penetrarem o óvulo na mesma hora. E assim causar a mole hidatiforme, porque vai ter muito DNA do pai e pouquíssimo DNA da mãe. E aí causa o mesmo efeito de que se o óvulo não tiver o núcleo de DNA. Deu para entender? A mole hidatiforme, ela pode ser detectada como uma gravidez normal, tá, gente? Ela tem um aumento de HCG, a presença do HCG. Ela pode ter ou não embrião, tá? Pode ter ou não as células da placenta, então ele vai se multiplicando lá, ela vai chegar no útero, ela vai começar a crescer dentro do útero, tá? Normalmente, a mole hidatiforme, ela começa a crescer, é um crescimento muito rápido, e o HCG sobe rapidamente. E assim, eu não tô falando de dobrar a cada 48 horas, como a gente está acostumado a ver por aí, né? A gente sempre escuta os laboratórios falando e os médicos falando que o importante é o HCG quase dobrar ou dobrar a cada 48 horas. Nesse caso da mola, é um aumento súbito, muito grande de HCG e um aumento exagerado do HCG. Não é um aumento qualquer. Então, vamos supor que você fez um exame hoje, deu 15, 20, 60, daqui 2 dias você faz, ele já vai estar 10 mil, ou até caso quando você faz já está 1000, você repete daqui 3 ou 4 dias, já está 100 e poucos mil. Então isso é suspeita de mole hidatiforme. A principal suspeita, né, vamos dizer assim, de mole hidatiforme é o aumento súbito, né, do HCG, aquele HCG que sobe repentinamente. Outro sintoma da mola também é sangramento, né? Então você tá com o beta lá super alto, mas você tem um sangramento insistente, sangue vivo mesmo, vermelho, sangue com coágulos. Às vezes o sangramento pode sair até meio laranjado, você sabia? E pode sair alguns pedacinhos de pele do útero. Então, são a camada do endométrio sem coloração alguma. Isso também pode ser sintoma de mole hidatiforme, mas isso não significa que seja pedaços do embrião, mesmo porque não vai ter um bebezinho ali. Pode ter um começo de desenvolvimento celular para o neném, mas normalmente não tem neném nessas gravidezes, nessas gestações. É um tipo de doença específico da fecundação, da gestação. Tem até um nome, gente, chama carcinoma gestacional. A mole hidatiforme, em alguns casos, é fácil de resolver, o médico pode te passar algum remédio para você tomar, mas em alguns casos, e na grande maioria dos casos, é tratado com um remédio na veia, estilo
vamos dizer que é uma quimioterapia, que é para poder matar essas células que estão crescendo dentro do útero, fora de controle. E a mole datiforme, quanto antes for diagnosticada, mais fácil é o tratamento e mais rapidamente você vai se ver livre desse problema, tá? Não fica preocupada, é normal acontecer, assim, não é muito comentado, mas eu já vi vários casos de mole datiforme e assim, não tem uma causa específica, né? Mas eu sempre recomendo que as pessoas que já tiveram esse problema de mole datiforme, ou se tem medo de ter esse problema, se teve um parente que teve esse problema, tem que tomar algum tipo de suplemento para evitar essa má formação do óvulo, que o óvulo não tenha núcleo. Então, o recomendado, gente, é fazer uso de ácido fólico, metilfolato, mil-inositol, todas essas vitaminas que são derivadas do complexo B, são excelentes para prevenir mau desenvolvimento do óvulo, mau desenvolvimento do bebê e mau desenvolvimento também por que não dizer, dos espermatozoides, né? Porque o homem também precisa de suplementação, então a gente tem que ter na consciência que 50% da gravidez é da mulher, o óvulo, e 50% da gravidez da mulher é o espermatozoide, que é do homem. Então você tem que cuidar do seu corpo, tomar as vitaminas certinho para evitar, né? Porque quando a gente toma alguma vitamina que ajude na boa formação do óvulo, né? Que a gente nasce com os óvulos, né? Assim, pouco se sabe disso. A mulher não produz o óvulo ao longo da vida como o homem produz o espermatozoide. O espermatozoide, ele é fabricado no dia a dia do homem. E a mulher já nasce com a reserva dela ovariana. Entre 1 a 2 milhões de óvulos em média, mais ou menos. Então, são estimulados ao longo da vida, tá? Para esse bom crescimento do óvulo, é indicado você tomar algum tipo de vitamina para poder evitar o crescimento de um óvulo sem núcleo ou de um óvulo mal estruturado, vamos dizer assim. O tratamento da mole datiforme vai variar de médico para médico, de caso para caso, e é muito importante vocês saberem disso, que não são todos os casos que são tratados com quimioterapia, alguns outros casos podem ser tratados de alguma outra forma, tá bom? Mas sempre com orientação do médico. E a gravidez, uma nova gestação, se você tem a mole datiforme e está pensando já em engravidar novamente, o médico tem que liberar, porque tem que tirar todo o HCG do organismo que está sendo fabricado. Normalmente, o HCG da mole datiforme ele é um pouquinho mais complicado para sair do organismo do que uma gravidez quando você tem um aborto ou quando você tem um nenê, né, teve um parto, que você tem a gravidez. Enquanto você tem a gravidez, você tem o HCG no organismo e ele sai mais rapidamente do que se você tivesse quando você tem uma mole datiforme. Então tem que tratar sim a mole datiforme. Conforme for o tamanho do problema, né, com a mole datiforme, o médico vai pedir uma curetagem e vai fazer todo o procedimento de tratamento, seja ele com quimioterapia ou tratamento medicamentoso mesmo, normal em casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o que é a mole datiforme. Se ficou alguma dúvida, se você conhece alguém que tem a mole datiforme, né, você comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, compartilha esse vídeo com quem tem esse problema de mole datiforme, já teve esse problema com mole datiforme. E é muito bom, gente, as pessoas terem conhecimento e saberem que é possível que isso aconteça. Não é sua culpa, não foi você que fez nada de errado, simplesmente acontece. Mas a gente tem, como eu te disse, né, como eu disse aqui, tem meios de prevenir com que a mola aconteça, né? Então tome a vitamina, o ácido fólico, o mil-inositol, o metilfolato, tá? Que todos eles são suplementos do complexo B, que com certeza vai te ajudar a ter um óvulo e um espermatozoide do seu marido ficar, ó, joinha, para evitar esse tipo de problema, tá? São problemas que a gente não escolhe que aconteçam na vida da gente, mas se aconteceu com você, tem que tratar certinho para não ter nenhum tipo de problema futuramente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!